Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, quem fala aqui é o Tio David e hoje daremos continuidade ao nosso quadro aqui do canal chamado de Desbravando o Mundo da Programação. Hoje no nosso segundo episódio iremos tratar sobre tipos de dados, variável e constante. Se você ainda não viu o primeiro episódio aqui do nosso canal, vou deixar aqui em cima um link no card e também aqui embaixo um link na descrição para que você possa acompanhar esse primeiro episódio que está muito massa. Então, ciente disso, vamos agora para o nosso segundo episódio e já te peço, inscreva-se aqui no canal, deixa aí o like para fortalecer e não se esqueça de ativar o sininho das notificações, assim você não perde a nenhum dos vídeos aqui do nosso canal. Ciente disso, vamos nessa! Bom galera, estamos aqui na nossa tela do IMSCOL e a gente vai dar agora início ao nosso segundo episódio aqui do nosso quadro. E aí a gente tem aí um grande debate sobre tipos de dados, variável e constante, uma temática muito importante dentro da área da programação, que é de extrema importância que você saiba o que significa isso, que entenda qual que é o conceito dessas informações, para que você possa seguir dentro desse mundo sem quaisquer dúvidas referentes a esse assunto. Então, começando aí pelos nossos tipos de dados, vamos entender primeiramente o que é um dado. E como que esses dados podem estar divididos, quais são os grandes grupos que esses dados estão classificados. Primeiramente, o dado é algo do mundo real, que a gente de alguma forma pode representar, armazenar e manipulá-lo. E a gente tem assim alguns exemplos, como números, letras, textos, caracteres especiais e por aí vai. Então lembre-se, algo do mundo real que eu quero trazer para o mundo da programação, a gente pode chamar isso de dado, que eu consigo de alguma forma representar, armazenar e manipular. Esse é o nosso querido dado. E aí, com base nisso, os nossos dados são classificados em dois grandes grupos, que são os tipos primitivos e os tipos derivados. Os tipos primitivos, a gente pode vê-los como os dados mais básicos que a gente pode utilizar dentro de um algoritmo. A gente tem como exemplo aí esses três caras, que são os números, os nossos caracteres e aquelas informações booleanas. Nossos dados numéricos, a gente pode ter um universo de números que podem ser tratados aí, desde números inteiros, negativos, fracionários, decimais, dízimas, periódicas ou não, e por aí vai, né? A gente tem um universo de números que nós podemos representar como um tipo primitivo, né, de dado. Depois nós também temos os nossos caracteres, que a gente pode representar as letras, sejam elas maiúsculas ou minúsculas. Os próprios números também podem ser representados por caractere. Nós podemos também utilizar os especiais como o espaço vazio, as acentuações, as pontuações, os símbolos matemáticos. Isso também é um outro exemplo que a gente pode tratar como um tipo primitivo dentro da nossa programação. Outra questão também é o booleano, onde a gente tem dois estados, o verdadeiro e o falso, true or false, que a gente usa bastante dentro dos nossos algoritmos. Então, gente, esses três caras aí são o que fazem parte dos tipos básicos que a gente consegue representar dentro do algoritmo, né? Dentro do grupo dos tipos primitivos. E os tipos derivados, a gente tem que são aqueles caras que são construídos a partir dos nossos tipos primitivos. Informações que são complexas que não conseguimos representar pelos nossos tipos primitivos. Daí, utilizamos os tipos derivados, que combinam os tipos primitivos, fazem aquele upgrade, né, e a gente consegue representar informações que são mais complexas. Eu trago aí os strings, os vetores, as funções, as classes, que são exemplos de tipos derivados. As strings, no caso, que a gente consegue representar nomes de pessoas, nomes de ruas, então a gente consegue ter essa cadeia de caracteres, né, representar alguma coisa, o nome de uma pessoa, com essa informação que é através do tipo derivado string. Ou então, em meu programa eu quero armazenar uma quantidade X de números, mas apenas com um tipo primitivo eu não consigo fazer esse tipo de coisa. Daí eu posso sentir a necessidade de utilizar um vetor que faz um agrupamento do mesmo tipo. No caso, eu estou usando um tipo numérico, eu posso fazer um agrupamento de vários números, de vários inteiros, de várias frações, de várias dízimas, por exemplo, para que eu possa utilizar dentro do meu programa. Então o vetor vai dar esse suporte aí, né, essa representação mais complexa aí para você. Temos as funções, temos as classes. Funções basicamente, a gente vai ter aula mais para frente sobre isso, mas
De uma forma bem enxuta, a função ela consegue fazer algo muito específico. Vamos, por exemplo, dizer que o nosso programa tem uma finalidade de calcular uma média aritmética, uma média ponderada, ou fazer algumas operações mais complicadas no decorrer da execução do programa. A gente pode utilizar uma função como uma espécie de um subprograma que vai ser só para tratar disso, para fazer esse cálculo, fazer essa complexidade e depois voltar um valor para o programa principal. E as classes, quando a gente entra no mundo da programação mais a fundo, quando a gente chega no conceito de orientações a objetos, as classes elas conseguem fazer com que coisas do mundo real consigam ser bem representadas dentro da programação. Tu imagina, por exemplo, eu meio que abstrair um objeto do mundo real, como um carro, por exemplo. Eu vou criar uma classe chamada carro, e a classe carro ela pode ter várias características, né? Vários atributos, ano, qual que é o fabricante, qual que é a cor desse automóvel, quantos cavalos de potência, qual é o custo de fabricação, qual é o custo de venda, e aí vai, gente. Tem uma série de características que a gente pode tratar desse objeto do mundo real dentro do nosso mundo da programação. Então, gente, esses são os exemplos aí dos tipos derivados. Indo mais para frente nesse negócio aí, a gente também tem lá o conceito das variáveis e das constantes, que é uma coisa também muito importante dentro desse mundo da programação. A variável e a constante, vamos lá. Sendo bem direto, tanto um quanto o outro, eles são dados. A variável e a constante são dados. E esses dados, como tudo dentro do nosso querido computador, eles são armazenados em algum canto. Canto esse chamado de memória RAM, que é aquela nossa memória de computador, memória temporária, que serve para armazenar as informações. E esses dados são armazenados lá. A nossa variável, a nossa constante, quando utilizados dentro dos nossos programas, são armazenados na nossa memória RAM do computador. Então são esses dados aí que são armazenados lá. Em relação a valor, o que significa dizer valor de uma variável ou valor de uma constante? É basicamente aquele conteúdo que eu atribuí. Então a variável x que tem lá o valor 10, uma constante y que tem o valor David. Essa é basicamente a ideia de valor, que é o conteúdo que eu consegui atribuir para minha variável ou minha constante. E em relação ao seu valor, indo mais para frente, a gente tem que em algumas linguagens de programação, elas são bem mais rígidas, principalmente no quesito de não mudar o tipo. Por exemplo, se eu tenho uma variável que ela foi especificada para ser apenas inteiro, para receber números inteiros, eu não posso trabalhar com letras nessa variável. Ou então, se eu defino uma variável para trabalhar com texto, eu não posso mudar para trabalhar com números. Algumas linguagens de programação são bem criteriosas, bem rígidas em relação ao tipo que eu defino para essas minhas variáveis. Então, eu não posso mudar de jeito nenhum. Outro quesito também interessante são esses dois pontos aqui em azul. Qual que vocês acham que é a variável, qual que vocês acham que é a constante? A variável é aquela que varia, né? O nome variável, varia conforme o tempo de execução do programa. Vamos pegar aqui um exemplo bem interessante, né? Essa pessoa aqui que trabalhou em vários papéis aí no cinema, que é um cara aí que levou bem a sério aí os papéis, e você pode ver que ele é uma espécie de uma variável do mundo real, né? O cara mudou em vários momentos, né? Em cada papel que ele fez, mudou assim drasticamente o seu físico. Esse cara aí é um exemplo de variável do mundo real, né? Então, uma variável que tem o valor 55, aí depois passou pro valor 86, aí voltou pro valor 66, aí foi pro valor 106. Então, isso aí é um exemplo, né, no mundo real do que seria o conceito de variável. No decorrer da execução de um programa, a variável ela pode ir mudando os seus valores, ela pode receber novas informações. Então, essa é a ideia da variável, ela varia conforme o tempo de execução do programa. Enquanto o programa estiver rodando e o programador quiser que a variável altere o seu valor, vai ficar mudando quantas vezes forem necessárias. Já a constante não é bem assim. A constante ela não muda de jeito nenhum. Se você definir um valor para ela, vai ser até o final da execução daquele programa.
beleza? Então, por exemplo, aqui uma situação do mundo real, né, essa constante do mundo real, essa senhorita chamada Avril Lavigne. Então você vê aí que com 17, 37 anos a jovem não mudou nada, né? Continua a mesma coisa, a mesma feição, a mesma cara. Então essa é a ideia da constante. Conforme o tempo de execução do programa for passando, do começo ao fim dele, nada vai mudar naquela constante, sempre será o mesmo valor. Tá? Então isso, gente, é o que nós chamamos de constante, não muda de jeito nenhum. Enquanto a variável vai mudando conforme o tempo de execução do programa, a constante ela continua sempre sendo a mesma coisa, não muda jamais, certo? E por fim, galera, vamos ver aqui, dentro dessa parte de variável e constante, o que é a ideia de identificador. O identificador nada mais é do que o nome que eu consigo colocar nesse cara. Então a minha variável, a minha constante, ela precisa de um nome, de uma identificação. Como é que eu vou saber o que é aquilo se eu não tiver uma identificação? E é de extrema importância que tenha essa identificação, porque é obrigatório. Não faz sentido tu declarar uma variável, uma constante na tua programação, no teu código lá, se tu não tem um nome. Como é que eu vou saber o que é aquilo? Como é que o programa vai saber o que é aquilo se não tem um nome, não tem um identificador? Outra coisa, sobre a nomenclatura, tem que ter uma letra, pode ser só uma letra no caso, né? E no caso, não quero que seja só uma letra, tipo, não quero que seja X, eu quero que seja uma letra seguido de números, sei lá, X1, X2, X200, X9, então você consegue colocar dessa forma. Ou então uma letra seguida de outras letras. Então você pode, por exemplo, vamos dizer que a variável para representar o endereço. Então você pode colocar endereço, o nome da variável. Ou então a variável, uma constante na verdade, que é alguma letra grega, um ômega, por exemplo. Então você pode criar desse jeito. Não pode de jeito nenhum fazer uma variável começando com números. Tipo 1, 2, 3, ABC. Não pode. As linguagens de programação elas não aceitam esse tipo de nomenclatura. Então existe até algumas convenções interessantes que a gente precisa ver, que é de extrema importância, né? Por exemplo, não devemos utilizar caracteres especiais no nome das nossas variáveis ou constantes. Por exemplo, colocar C cedilha, colocar um tio, um acento agudo. Porque assim, as nossas linguagens, elas são amplamente do idioma inglês. Então, o idioma inglês não possui esses caracteres que a gente tem, por exemplo, no português. Por isso que normalmente você não vai conseguir utilizar esses caracteres especiais dentro das nomenclaturas. Sempre vai dar algum erro de sintaxe. Então, você tem que ter esse cuidado aí. Nunca jamais utilize palavras reservadas para utilizar como nome de variável de constante. As palavras reservadas são as palavras que fazem parte da sintaxe de uma linguagem. Elas são para executar algum comando específico, alguma estrutura de código específica e não pode em momento nenhum ser utilizado para dar nome a tuas variáveis ou às tuas constantes. Java, por exemplo, tem essa palavrinha chamada public. Você não pode criar uma variável, uma constante com essa expressão, vai dar um erro aí de sintaxe, alguma coisa do tipo. Int, function, const, var, são palavras reservadas de algumas linguagens também, C, Java, JavaScript, e você não pode estar trabalhando com essas palavras reservadas para poder dar nome de variáveis ou constantes. Sempre vai aparecer algum erro, vai dar algum problema. Então, no meio das dúvidas, nunca jamais utilize as palavras reservadas da linguagem. Não é feito para isso, para dar nome a variáveis e constantes. É feito para outras coisas. Beleza? Outra coisa também, existe uma adoção que a galera muito faz, que é colocar constante escrita em caixa alta. Então, por exemplo, eu vou declarar uma constante que tem o nome de ômega, eu coloco esse nome ômega em caixa alta. Ou uma constante chamada pi, eu coloco o pi em caixa alta. Algumas linguagens, tanto faz você usar assim como em caixa alta ou em caixa baixa, alternada, mas você pode usar, isso é uma convenção. Pode usar a caixa alta como uma boa prática, né? Para poder diferenciar, isso aqui é uma constante, isso aqui é uma variável, por exemplo. Tudo é uma convenção, tudo depende de como que você quer deixar o seu código mais bem organizado. Uma questão também que o nome da variável pode seguir algumas notações padrões, algumas estruturas de como que eu posso escrever o nome, né? Por exemplo, esse aqui é o famoso camel case, tem um Pascal case, tem um Python case, né? Que é o snake case. Então, existem algumas convenções, algumas notações de como que eu posso escrever o nome da minha variável. Depois eu vou fazer até um vídeo com mais detalhes sobre essas convenções. Mais pra frente a gente vai ter esse conteúdo aí.
Outro ponto também, para fins do mercado, é interessante adotar nomenclaturas em inglês. Por exemplo, você vai lá declarar alguma variável que representa idade, aí você coloca lá em inglês age, ou então se você quer uma variável que representa endereço, você coloca lá address. Então assim, você costuma usar o idioma inglês como uma boa prática dentro do mercado de trabalho, nas nomenclaturas lá das tuas variáveis ou das tuas constantes, certinho? E por fim, a gente vai ver agora uma analogia que eu acho muito massa e interessante a gente ver, que é essa bendita analogia da cômoda, para que a gente possa entender mais ainda como que é a ideia de uma variável, de uma constante. Então a analogia da cômoda basicamente é uma coisa bem simples, né? Você tem aqui uma cômoda, imagine que a cômoda é a tua memória RAM, e as gavetas dessa cômoda, elas são os espaços da memória RAM, que estão lá disponíveis, no caso aqui, vamos supor que está tudo vazio, então está tudo vazio, está disponível para que a gente possa receber as informações. No caso, os meus dados, né, que seriam as minhas variáveis ou as minhas constantes. Então, lá no decorrer do meu programa, eu declarei lá uma variável chamada x com valor 10. Aí, o que acontece? Essa variável x com valor 10, ela é armazenada aleatoriamente na memória RAM, né, porque a memória RAM é uma memória de acesso aleatório, então aleatoriamente ela vai armazenar essa informação lá na sua região de memória, e aí a minha variável vai ficar lá, armazenada na minha memória RAM, aleatoriamente. Como eu falei, né, essa variável x, ela tem lá valor 10. Vou aumentar aqui. Então essa variável x tem valor 10. No decorrer da minha programação lá, do meu código lá que está rodando, está em execução, essa variável ela sofreu uma alteração e o valor dela agora é 20. Depois, de um determinado tempo, essa variável ficou com valor 0. Depois de um determinado tempo, essa variável ficou com valor 80. E aí vai. Essa é a ideia da variável, né? Ela vai mudando o seu valor conforme o tempo de execução do teu programa. Então é isso. A variável ela vai mudando o seu conteúdo conforme o tempo de execução do programa. A partir do momento que o programa é encerrado, essa variável ela vai sair da tua memória RAM, ela vai ser liberada espaço para uma outra nova variável que vier a ser necessária, ou uma constante. E falando em constante, a constante também é um dado que também será armazenado aleatoriamente na memória RAM. Vamos supor que eu tenho lá uma constante π. Aí vai lá, ela foi armazenada aleatoriamente em alguma região lá. E a gente definiu que o valor da constante chamada π é de 3,14. Então esse valor 3,14 foi atribuído a essa constante. O programa está lá executando, aí eu quis ser gaiatão, quis forçar a barra, né? Querer mudar o valor da minha constante. Eu não vou conseguir. A própria execução vai te trazer algum erro, né? Dizendo que não é possível fazer a alteração do valor. Até porque não pode, né? A constante ela não muda de valor. Então, desde o começo até o final do programa, ela vai continuar com essa informação de 3,14. Beleza, o programa acabou, encerrou, a variável vai, no caso a constante vai ser liberada da memória RAM. E aí a memória RAM fica vazia novamente para receber algum dado. Então, no caso é isso. Variável constante são dados que são na verdade armazenados na tua memória RAM. Lembrando que a variável ela pode alterar o seu valor, o seu conteúdo conforme o tempo de execução, e já a constante ela jamais irá mudar o seu valor. E após o final do nosso programa, todas essas variáveis e constantes serão liberadas da memória RAM, né? Serão apagadas, a memória RAM não vai ficar com elas, e aí a memória RAM ficará livre novamente para receber futuras e novas variáveis e constantes. Eu espero que tenha ficado bastante claro aí para vocês. Vou deixar aí na descrição do vídeo alguns links para que vocês possam aprofundar mais sobre esse conteúdo, inclusive o link também desse mapa mental para que vocês possam acompanhar aí essas informações. Então galera, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar também o sininho das notificações, deixar o gostei aqui no vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!